Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos agora então relaxar. Sentem confortavelmente nos bancos. Vamos realizar uma respiração profunda. Momento de desacelerar a mente, desacelerar o coração. Momento de se desconectar com o mundo lá fora, as coisas mundanas, o que ficou para fazer, aonde temos que ir, para conectar-se com o aqui e agora. Não só de corpo físico, de corpo, de alma, presentes. Estar inteiramente neste ambiente. Ambiente de luz e de paz que a espiritualidade amiga já preparava desde muitas horas antes deste momento, sabendo que cada um aqui iria aportar. Mentores de todos nós que nos intuíram, vai à casa espírita, vai receber uma mensagem, a prece, o passe, aprimoramento de alma, que é o que aqui estamos dispostos a fazer. Então, rogamos à espiritualidade de luz, ao diretor espiritual desta casa de oração, a abertura das atividades que aqui acontecerão, cheios de alegria, de bom ânimo, galgando mais um degrau em evolução espiritual. Que assim seja. E assim será. Boa palestra a todos. Boa palestra, Serginho. Então saudamos os nossos irmãos e irmãs presentes, que Jesus mantenha todos na sua paz. Então hoje nós vamos ler um pouquinho, estudar um pouquinho do Evangelho sobre uma passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia, devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para o ver, porque ele devia de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar, e vendo-o, disse-lhe, Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque preciso que me aloje hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que for, indenizarei o quatro tanto. Ao que Jesus disse, essa casa recebeu hoje a salvação, porque esse também é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Em seguida, tem também a parábola do mau rico. Mas nós vamos ficar nesta leitura de Zaqueu, de Jesus na casa de Zaqueu. O que esta leitura nos chama a atenção? Qual é o primeiro ponto que nós temos que meditar? É que o julgamento precipitado
os homens, então, na época de Jesus, que eles julgavam que os ricos eram todos homens de má vida, né? Eram todos pecadores. E por isso, então, o julgamento deles apressado, dizendo que Jesus havia ido se hospedar na casa de um homem de má vida, né? De um homem pecador. No entanto, lá dentro, Zaqueu, diante de Jesus, falava que ia dar a metade dos bens dele aos pobres. E no que ele houvesse ofendido, logrado, prejudicado alguém, ele ia pagar 4 vezes mais. O que levou Jesus a dizer que nessa casa entrou a salvação. Como ele disse, eis que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que havia perecido. Né? Então, Jesus falava, e muitas vezes ele falava, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, Zaqueu era esse homem rico, que, por certo, tinha prejudicado alguém, mas estava tocado de arrependimento, ia doar metade dos bens aos pobres e ia, então, pagar 4 vezes mais o que ele havia prejudicado. Então, nessa casa, disse Jesus, entrou a salvação, porque esse também é filho de Abraão. Então, entrou a salvação porque o homem arrependido de seus erros ia, né, pagar, corrigir os erros feitos em matéria, ia pagar com a matéria. Mas é lógico que, tocado daquele arrependimento, e ele corrigindo os seus erros, ia se melhorar espiritualmente também. E é aí que Jesus, então, falou que tinha entrado a salvação. Né? Porque, então, o homem não ia se perder mais nos erros. Porque entendeu, compreendeu até aquele momento que estava errado, e ele ia corrigir os erros. E é lógico que dali em diante ia procurar melhorar as suas condições morais e espirituais. Então aí está uma grande lição para todos nós, que muitas vezes julgamos precipitadamente as pessoas, sem saber, sem conhecer o que está no íntimo das pessoas. Né? E como Jesus, ele veio para salvar o que estava perecido, né? O que havia perecido, estava perdido. Né? Porque o homem correto, o homem digno, né? Aquele que está no caminho do bem, ele não precisava, ele já estava no caminho da salvação. Jesus veio justamente para recolher, para ensinar aqueles que estavam no caminho errado. Né? Por isso que ele chamava sempre a si, né, aqueles mais atrasados, aquelas pessoas que precisavam de uma palavra amiga, de uma palavra de consolação, precisavam de um destino nas suas vidas. Né? E então Jesus trouxe. E como ele falou a Zaqueu, né? Dá-te pressa em descer daí, que hoje eu quero, importa que eu me aloje em tua casa. Será que muitas vezes ele não tem falado para nós? Quando estamos na preocupação, quando estamos com o coração atormentado, estamos cheios de dúvida, de preocupações, será que ele não fala também para nós? Dá-te pressa em descer das tuas preocupações, que hoje eu quero entrar no teu coração. E muitas vezes nós não ouvimos essa voz.
e não fizemos como Zaqueu, que deu pressa em descer, e com muito júbilo recebeu Jesus. É importante que nós paramos na hora da dificuldade, na hora da angústia, da depressão, enfim, de qualquer coisa que esteja nos preocupando, e escutar no íntimo. Senão vamos ouvir a voz do Mestre a nos dizer: desce da tua preocupação, eu quero me alojar em teu coração. E vinha as suas bênçãos, cheias de energias, devassando aquela preocupação, aquela tristeza, aquela amargura, aquela depressão. É só buscarmos esse Mestre. Porque ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então é importante que se busque Jesus nesses momentos, que ele está presente, ele vem, né? Ele se faz representado por tantos e tantos mensageiros do seu amor. São falanges de espíritos luminares, anjos que se espalham por todo o planeta em nome de Jesus, para auxiliar a todos nós. Então, não tem porquê a pessoa guardar no coração para amarguras, tristezas prolongadas, decepção, depressão. Por quê? É importante conversar com o Mestre. É importante buscar este Mestre em todos os momentos. Porque são os doentes em que ele veio, para os doentes e não para os sãos. Então, quando estamos doentes também da alma, vamos buscar o Mestre, na certeza de que ele nos atende, na certeza de que ele estará junto como estava com Zaqueu naquele momento. Enquanto a turma se preocupavam em questionar, em criticar que ele estava na casa de um homem de má vida, lá dentro o homem de má vida estava recebendo as bênçãos do Senhor, e feliz, porque Jesus disse: nesta casa hoje entrou a salvação. É importante que em nossa casa espiritual também entre a salvação, mas que nós procuramos nos salvar dos caminhos errôneos, pedregosos, o caminho da malícia, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de tantas coisas que prejudicam o ser humano e o ser espiritual. Então, como tem na sequência desta leitura de Zaqueu, a parábola também, uma parábola muito importante, que Jesus ele falava muito por parábola, mas trazia um conhecimento profundo nas suas parábolas. Ele falava do homem, do rico e Lázaro, que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se banqueteava magnificamente todos os dias. Havia também à porta da sua casa, deitado à porta da casa, um homem chamado Lázaro, todo coberto de chagas, e que desejava mitigar a fome
como as migalhas que caía da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. Somente os cães vinham lamber as suas ânsias. Aconteceu que o homem, Lázaro, pobre, desencarnou e foi para o seio de Abraão. O rico também desencarna e teve como sepulcro o inferno. E quando ele estava naqueles tormentos, levanta os olhos e vê Lázaro nos braços, no seio de Abraão. E ele grita então, pai Abraão, manda Lázaro aqui, para que ele molhe a ponta do dedo na água e passe na minha língua, porque não aguento os tormentos destas chamas. E Abraão então responde, lembra-te, tu tinha tudo do bom e do melhor quando estava aí. E Lázaro só encontrou sofrimento, só tinha o sofrimento. Por isso hoje ele está aqui e você aí. Então o que nos traz esta parábola, né, não é que os ricos não tenham salvação, sejam todos condenados. Não, é o que traz esta grande mensagem, esta instrução que Jesus nos dá através dessa parábola, é do egoísmo, do combate ao egoísmo. Porque esse homem rico tão egoísta, que não dava uma migalha para aquele pobre que estava à sua mesa, estava à porta da sua casa, e depois, por sua vez, implorava uma gota d'água, apenas molhasse a ponta do dedo na água e passar na sua língua. Então imaginamos como inverte os papéis. A criatura egoísta, avarenta, no pedestal do seu orgulho e da sua vaidade, não olha para ninguém, só vê eu, né? Meu. E depois, por sua vez, vai ter que implorar uma gota d'água. Quando não dá uma migalha, não implorava um copo d'água, e sim uma gota. Esta é uma grandiosa lição de vida para cada um de nós, de um alerta para que aprendamos o caminho do amor, do desprendimento e o auxílio aos necessitados. Porque nós não sabemos no amanhã de quem nós vamos precisar. E também nos julgamentos que muitas vezes nos precipitamos a julgar as pessoas, né? E a quem de nós Deus colocou como juiz para julgar as atitudes do semelhante? A ninguém. Então, não temos o direito de apontar o dedo para os defeitos dos nossos semelhantes. Se não podemos ajudar, então calamos, né? Não vamos apontar, criticar, porque nós não sabemos. Muitas vezes, aqueles que hoje nós condenamos, aqueles que mais nos criticamos, no amanhã, pode ser eles a nos estender a mão, a nos dar um copo d'água, né? Então é muito importante essas mensagens que Jesus nos traz, essas parábolas que ele contava, sempre muito instrutiva, porque são parábolas, mas no fundo
traz um grande ensinamento, uma grande instrução. E esta é até hoje para nós, essas instruções. Não é só naquela época de Jesus, né, quando estava na terra, mas para todos nós, até agora, porque ainda estamos a caminho. Ainda somos espíritos muito endividados, atrasados, né, e que temos muitos defeitos a corrigir. Portanto, se nós temos nossos defeitos, não temos que criticar o defeito do nosso semelhante. Porque o tempo que nós vamos gastar para criticar, para apontar o erro alheio, estamos perdendo esse tempo de corrigir os nossos defeitos, de corrigir os nossos erros. Então é importante que cada noite, antes de adormecermos, fazer aquele exame de consciência. Como foi o meu dia? O que eu fiz? Como foi os meus pensamentos? Como foram os meus sentimentos? Como foram as minhas atitudes? E o propósito de corrigir. Porque muitas vezes, conforme, de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes durante o dia, vai ser o sono e os sonhos da noite. Que muitas vezes a pessoa não consegue dormir. E é aquele sonho, aqueles pesadelos, né? Que acorda cansado, desatinado de lutar espiritualmente. Por quê? Porque foi a atitude dele durante o dia. E quando se tem boas atitudes, boas ações, bons pensamentos, bons sentimentos durante o dia, o sono é tranquilo e os sonhos são maravilhosos. Né? Então, isso é muito importante para nós no dia a dia, essa corrigenda dos nossos erros. Porque ninguém pode subir a um degrau e dizer: eu não tenho defeito nenhum, não tenho erro nenhum. Temos todos. Um é orgulho demasiado, outro é vaidade, egoísmo, né? Outros é a dom de criticar os outros, de espizinhar, né? Levantar falsos testemunhos, enfim, olhar sempre com malícia. Tudo isso é erro, tudo isso é defeito. E quem não tem? Uns mais, outros menos, mas todos temos. Então, é importante nós tomarmos a parábola de Zaqueu, e, enquanto é tempo, nos arrependermos dos erros já cometidos e nos propomos a melhorar mais para não cometer, não cair em novas tentações. Porque quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: não nos deixeis cair em tentação. A tentação, ela existe. Ela existe. Agora, só caímos nas tentações quando queremos. Quando queremos. Porque tem a prece, a oração, que é a força para não nos deixar cair nas tentações. Né? As boas ações, as boas atitudes. Daí podemos ser tentados, mas não vamos cair nas tentações. Só quando cedemos, só quando vacilamos. É lógico, daí vem a tentação do espírito liviano, do obsessor, do maligno, que quer nos destruir, nos atacar, né? Então eles vêm e nos atacam, quando permitimos, né? Mas se não dermos brecha, eles não nos atacam. Inclusive, Divaldo Franco, ele costuma dizer
que o obsessor é um ser muito educado, porque ele só entra quando nós abrimos as portas. Eles não arrombam as portas para entrar. Então, quando nós abrimos as portas dos nossos corações, com orgulho, com vaidade, com egoísmo, com maledicência, eles entram. E daí nos atormentam. Daí nos tentam fazer muitas vezes aquilo que nós não queremos, mas somos tentados. Agora, quando nós fechamos o coração contra todo esse tipo de maledicência e que nos ligamos com Jesus, através da prece, através das boas ações, através da caridade, como diz o Evangelho, fora da caridade não há salvação, daí não tem tentação. Podemos estar cercados de obsessores, mas eles não nos atingem. Não conseguem, porque a luz, ela espanca as trevas, afasta as trevas. Podemos estar num lugar bem escuro, acende ali uma lamparina, aquela escuridão já sumiu, já está claro, vem a luz. Então é assim também. Na prece, na oração sincera, nas boas ações, nas boas atitudes, a nossa aura se ilumina. Ela torna luminosa. E os obsessores não aproximam, porque eles agem nas trevas. Então, a luz afugenta as trevas. Agora, quando estamos esbravejando, gritando, batendo, raivoso, ou então cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, o que acontece? A nossa aura fica totalmente escura. E nessa escuridão eles penetram. E muitas vezes vem sorrateiramente aquele pensamento, né, de vingança. Não leve desaforo para casa. Vai lá, mostra que tu é homem, mostra que tu é isso, que tu é aquilo. E a pessoa vai cedendo, vai tomando corpo aquela vibração negativa. E quando ele vê, está nas balas os obsessores. Então é importante a gente ter essa atitude, né, de Zaqueu, arrepender-se de tudo, corrigir os erros, reconciliar com o adversário e seguir fazendo o bem. Fora da caridade não há salvação. Só com a caridade. Caridade é amor, caridade é paz, caridade é luz. Só assim nós entramos no caminho da salvação. E sempre ouvir a voz de Jesus. Quando estamos, em qualquer momento de dificuldade, de indecisão, né, de preocupação, ouvir que Jesus vai dizer: desce das tuas preocupações, das tuas indecisões, que hoje eu me aloje em teu coração. E fazer a prece, que nós vamos sentir Jesus, a sua luz, a sua energia penetrando em nossos corações. Então, Escola do Mundo é o nosso arremate da palestra de hoje. O mundo é uma grande escola, o tempo é o maior professor, ensinando-nos a marchar sempre em busca do amor. E aqueles mais rebeldes e retardatários marcham sob o peso da dor. Sei que ainda nos falta muito compreensão e disciplina, mas o tempo caminha lento, implacavelmente nos ensina a conquistar o amor, porque o amor é da lei divina. O tempo, professor amigo, ó tempo, professor amigo, sei que você me entende, ensina-me a compreender aqueles que não me compreendem, a defender os pequeninos que ainda não se defendem,
e sempre perdoar aqueles que me ofendem. Em matéria de amor, sei que ainda sou muito criança, por isso peço, amigo professor, que me dê um voto de confiança. Nunca deixe faltar em meu coração a bondade, a fé e a esperança. Nessa escola do mundo que um dia Deus me colocou, tendo o tempo como um amigo e o grande professor, quero muito trabalhar para um dia conquistar a plenitude do amor. Amor é da lei divina, que no Espírito tem raiz. Em matéria de amor, eu ainda sou aprendiz, mas peço a Deus que me ajude a conquistar o amor em sua plenitude. Só assim serei feliz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos convidar os médicos, então, agora para o trabalho do passe, a transmissão de energias. Cada um vai mentalizar mentalize um ser espiritual iluminado ao meu lado de luz, com as mãos espalmadas sobre as vossas cabeças, na certeza de que eles estão transmitindo as energias que aqui vieram buscar. Energias curadoras, pacificadoras, energia de paz, energia de ânimo, de fé e esperança. Jesus, Senhor e Mestre, que dirige o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tende o vosso olhar voltado sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. E influi, Senhor, que a plebe de espíritos consoladores, espíritos benfeitores, que se espalham por toda parte, levando a paz, a esperança e a fé. Sejam neste momento os nossos amigos a transmitir estas energias de paz, de amor, de fé e de esperança, fazendo com que todos, ao sairmos desta casa, possamos sair alegres, felizes, cantando um hino de louvor em vosso santo e divino nome, Senhor, dizendo assim: bendita é no céu a luz divina, bendito seja Jesus amado na sua santa e magistral doutrina. Abençoa, Senhor-nos, e guarde-nos a sua paz, hoje e sempre. E que assim